O Santos de Pelé é um clube repleto de histórias, recordes e prestígio internacional. Ao longo de seus 109 anos, alcançou inúmeros feitos impressionantes e cativou a admiração de milhões de pessoas com títulos, times e craques. No vídeo de hoje vamos apresentar a história da época de ouro do Santos, a época do Santos de Pelé. Vamos falar um pouco dessa história? Não! Mas antes disso, se você não é inscrito do canal, te convido a se inscrever, deixar aquele likeão gostoso e fazer parte dessa aventura que está só começando. E vamos nessa, bebê! Eu sou fã, viu? A era de ouro do nosso peixão se inicia com a chegada do garoto Edson Arantes do Nascimento. Isso mesmo, rapaziada, o nosso queridíssimo Pelé, que até então tinha 15 anos. A pouca idade não é um obstáculo para que o menino ascenda rapidamente e conquiste um lugar na equipe principal. O próprio presidente do Santos já dizia: esse menino vai ser o melhor jogador de futebol do mundo. E sinceramente, rapaziada, não demorou muito para essa profecia se concretizar. Antes de Pelé estrear, o Santos havia conquistado apenas 3 campeonatos paulistas e um torneio Rio-São Paulo. Muito pouco para um clube como o Santos, né? Não! Aos 16 anos, Pelé participou de seu primeiro torneio com a camisa do Santos. Era um torneio amistoso realizado com 4 equipes europeias e 4 equipes brasileiras. Detalhe: o Santos e o Vasco se uniram para a disputa desse torneio. E em uma das partidas disputadas no Maracanã, o menino Pelé marcou 3 gols diante do Belenenses de Portugal. E aqui foi o exato momento onde o Brasil começou a prestar atenção no futuro rei do futebol. O sucesso continuou aos pés de Pelé, que durante a disputa do Campeonato Paulista de 1957 foi artilheiro com 36 gols e herdou a famosa camisa 10 que foi eternizada pelo clube santista anos depois. E com isso foi convocado para a seleção brasileira para disputar a Copa Roca, torneio amistoso disputado entre Brasil e Argentina, e conquistou seu primeiro título com a camisa canarinha, marcando 2 gols nas finais. E bicho, a partir daí o nosso querido rei virou figurinha carimbada no jogo da seleção brasileira. Só para você ter noção, em 1958 o Pelé teve uma ascensão absurda. Foi campeão do mundo com a seleção brasileira, sendo peça-chave na conquista, e elevou o patamar da equipe santista com a conquista memorável do Campeonato Paulista de 1958, marcando nada mais nada menos que 58 gols em 38 partidas. Isso é surreal, bicho. Se compararmos com os dias de hoje, nenhum atacante marca mais que 30 gols por ano, não é mesmo? Não sei. Mas aí entra o mimimi de algumas pessoas. Mas o Pelé jogava com pedreiros. Quando o Pelé jogava, o futebol era fraco e blá 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 blá. Irmão, na época todos os times queriam ter o Pelé, porque sabiam que era garantia de espetáculos e títulos. Mas só o Peixão conseguiu. Mas enfim, vamos voltar para a história. Nos anos 60, o Santos amplificou ainda mais a sua imagem vitoriosa e sua influência internacional. Até hoje é a década mais vitoriosa da história da equipe santista, incomparável com qualquer momento de outro clube do futebol brasileiro. O time contava com Gilmar, Lima, Mauro, Calvete e Dalmo, Zito e Durval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. E só para você ter uma noção, essa escalação histórica foi responsável por 23 títulos da equipe santista na década de 60, com destaque para 6 campeonatos brasileiros, 8 campeonatos paulistas, 2 Libertadores e o Bimundial, responsável pelo reconhecimento mundial da imagem daquela equipe. E isso sem contar as exibições de gala nos mais diferentes palcos, e a magia que esse time proporcionava era demais. Plateias se deliciavam, multidões se aglomeravam nos estádios. Sempre que o Santos ia jogar, os veículos de comunicação da época ficavam ouriçados. E rapaziada, naquela época não tinha Instagram, naquela época não tinha Facebook, não tinha YouTube. É verdade. Os anúncios das partidas eram feitos por jornais e carros de rua, que eram mais ou menos assim. Alô, respeitável público. Está passando na sua rua o carro da propaganda. Venho avisar-lhes que amanhã terá o jogo do Santos. Garanta seu ingresso na bilheteria e venha se deliciar conosco. Foi ótimo.
O sucesso do Santos foi tão grandioso que sua fama se espalhou pelo mundo e por algumas temporadas o time passou a realizar excursões pelo mundo e se exibir a fim de popularizar o nome do time país afora e popularizar o futebol brasileiro. E por conta da fama que o clube conquistou país afora, em uma de suas excursões pelo mundo, o time de Pelé foi capaz de parar 2 guerras. Caralho, cuzão! Isso mesmo, família. Em uma visita no continente africano, o time brasileiro provocou o cessar-fogo na Guerra do Congo Belga e na Guerra de Biafra, na Nigéria. Isso foi um fato marcante que estampou as páginas dos mais importantes jornais do planeta. E naquela época os jornais vendiam que nem água, rapaz. Mas após o fim das excursões internacionais em 1969, o Santos começou a perder seu brilho. Com muitas dívidas devido a investimentos equivocados, como a compra do Hotel Parque Balneário, que resultou em muito dinheiro perdido anos depois, o clube foi perdendo seus principais jogadores aos poucos. Viu rivais crescerem e conquistarem os títulos que eram apenas de posse do Santos, decretando o fim de um time mágico. Meu Deus. O mais óbvio é que aquele super time está marcado, para sempre, na história como o maior esquadrão de futebol que o mundo já viu no século XX. Seria o Santos de Pelé o maior time de todos os tempos? Seria maior que o Real Madrid de Puskás de Di Stéfano? Seria maior que o Milan de Van Basten, Rijkaard, Gullit, Baresi e Maldini? Maior que o São Paulo de Tele e Raí? Maior que o Flamengo do Zico? Já avisei que vai dar merda isso. Mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda? Você discorda? Comenta aqui embaixo pra gente tocar aquela resenha. E deixa nos comentários times históricos que você quer ver aqui no canal que a gente corre atrás. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar para os amigos. Devagar o nosso canal vai crescendo, vai ficando rechonchudo e vamos chegar aonde queremos chegar. Vou ficando por aqui, família. Um grande beijo e tchau.